Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 15, a partir do verso 12. Vamos ler até o verso 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Amém? Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos em teu nome. Que a tua graça, a tua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas desde já. Eu quero colocar diante de ti cada família aqui representada. Durante alguns minutos que iremos compartilhar um pouco da tua palavra, que tu possa tomar cativa a mente e o coração, para que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada, que tu possa falar conosco e que a gente possa sair daqui, Senhor, transformado pelo poder da tua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu ministrei essa palavra domingo pela manhã lá em São Mateus, mas o Senhor renova cada dia. Mas aqui, queridos, é um texto bastante interessante. O Senhor Jesus, ele fala algo para a sua igreja. Um mandamento novo ele nos dá. O meu mandamento é este: que ame uns aos outros como eu os amei. E ele declara assim que ninguém tem amor maior do que dar vida pelo seu amigo. Ele continua dizendo: se vocês quiserem ser meus amigos, façam o que eu ordeno. Quantos aqui querem ser amigos do Senhor? E ser amigo é algo muito sério quando a gente fala na questão de ser amigo. Por exemplo, meus amigos de infância, eu não convivo mais com nenhum deles. Não é que eles morreram, eles continuam vivos, mas por várias situações a gente vai se separando e a gente diz que é nosso amigo. E da mesma forma hoje é uma moda de nós termos seguidores. A gente se ilude com o número de pessoas que estão nos seguindo no Instagram. Eu fiquei impressionado lá em São Mateus quando eu falei, eu não sei como eu consegui. Eu acho que é o seguinte, todo mundo que eu conheço, eu saio seguindo, sabe? Sai seguindo. E começa a curtir, e o pessoal começa a me seguir também, né? Então eu, pela misericórdia, eu tenho 800 e poucos já. Eu não sei como, mas desses 800 e poucos que me seguem, amigos, talvez eu não consiga contar na palma da minha mão. Mas hoje a moda é essa, quando você olha, vê, fulano tem 2.000 seguidores. Você já imaginou a gente com 2.000 seguidores, hein, Leandro? A igreja estava bombando, não? Eu lá em Itapissuma tenho 150 membros, né? A igreja no domingo, lá 100 membros, mas se a gente contar, dá uns 150, 180. Mais dia de culto lá é 100 pessoas. Eu tenho uns 800 seguidores. Mas a moda é essa, é a gente ter seguidores. E vai lá se eu não me engano, é o Facebook, né? Que é amigos, né? Tem lá os amigos lá, né? E quem tem muito amigo, tem alguém que tem muito amigo aí no Instagram, no Facebook, né? Tem alguém que tem mais do que eu, mais de 800 no Instagram. Olha, ó, tá vendo? Apareceu lá em São Mateus, parece que ninguém tem Instagram lá não, sabe? Eu perguntei, já chegou a algumas redes sociais aqui lá em São Mateus? Aqui já chegou? Já chegou? Né? Quem tem seguidores aí no Instagram? 10 seguidores. Mais de 10. Mais de 20. Mais de 100. Pronto, está melhor do que São Mateus. São Mateus, para levantar a mão, eu digo, meu Deus do céu.
Não, em São Mateus eu quase acabava com a ministração, com tudo que eu tinha preparado. Eu digo, Jesus, tu queres mudar a palavra. Mas a moda é essa, é a gente ter seguidores, e isso às vezes ilude a gente. Mas no momento difícil, no momento de dificuldade, a gente não vai correr para aquelas pessoas que nos seguem. A gente não vai correr, mas Jesus aqui nos ensina, queridos, e nós estamos aqui, como eu falei logo no início, e vocês já ouviram isso, mas Deus está aqui só para lembrar você, que nós estamos aqui para ser amigos do Senhor. Mas Ele, para ser amigo do Senhor, Ele nos dá uma ordem, e essa ordem vai contra os nossos princípios, vai contra os nossos costumes. Como Ele aqui diz, olha, eu, que amor é este, que eu dou a vida pelos meus amigos. Aí depois Ele no final é que Ele diz assim, se vocês quiserem ser meus amigos, façam o que eu ordeno. Mas no momento difícil a gente não consegue atrair a atenção desses amigos, né? E eu tinha no dicionário aqui, né, rapidinho, só para a gente ter uma noção do que aqui o dicionário fala sobre o significado de amigo, para depois eu voltar aqui um pouquinho para a palavra. Amigo é um nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de amor, consideração e respeito por outra pessoa. Amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Então não se ilude com aqueles números que seguem você. Não se ilude muitas vezes com amigos de infância, porque eu mesmo perdi todos. Hoje Deus tem colocado amigos de Deus. Como nós cantamos aqui logo no início, que bom é ser amigo dos amigos de Deus. Mas essa amizade só é possível eu e você desenvolver se nós tivermos um encontro real com o Espírito Santo. Porque Jesus, Ele veio nos ensinar a forma. Eu vou falar aqui também alguns exemplos que a gente precisa ter para a nossa vida, e eu tenho certeza que alguns desses exemplos, eu vou falar aqui 2 exemplos, e eu tenho certeza que esses 2 exemplos falou comigo e vai falar com você. Jesus, Ele veio nos ensinar, e aqui Ele disse que vocês façam, para ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu ordeno. Então, Ele dá uma ordem para mim e para você. Mas nós precisamos atentar, porque o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. Uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez. Se nós temos o Espírito Santo, é porque ele está em nós para lembrar todas as ordens que Jesus deu para os seus amigos. Nós estamos aqui como amigos de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós está aqui, está em mim, está em você, para lembrar tudo aquilo que Deus realizou e quer fazer na minha e na tua vida. Amém? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Não estou falando do batismo de falar em outras línguas, estou falando do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vida desde o início, quando nós nos convertemos, porque a palavra diz que Ele convencerá o homem do pecado, do juízo. Amém? Então, Ele faz com que a gente atente para o pecado de nós, que a gente reconheça. Então, o Espírito Santo é quem nos convence. Ele nos convence que nós somos pecadores. Então, ali já há uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós já temos o Espírito Santo. Mas, a partir do momento que nós temos ele é para fazer algo, para que a gente possa obedecer. Porque sem o agir dele na nossa vida, nós não conseguimos obedecer a palavra. Quantas vezes a minha esposa tentou desistir, porque muitas vezes não via o resultado, porque a gente quer resultado imediato. Não é verdade? A gente quer que Deus haja agora. Mas tem um tempo. Na minha vida eu passei 11 meses.
Eu tenho certeza que nesses 11 meses, quantas vezes ela chorou, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor respondeu a oração dela. Mas qual é o objetivo do Espírito Santo? Fazer com que a gente obedeça os ensinamentos do Senhor, para que a gente possa ser amigo dele. Para que a gente possa ser amigo dele. O apóstolo Paulo declara lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que vivo na carne, vivo por amor do Filho de Deus. Isso o apóstolo Paulo fala, mas eu e você também devemos tomar posse dessa palavra. Como eu falei aqui, eu estou dando um discurso, mas quando eu descer eu vou fazer uma pregação, eu vou pregar com esse texto, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou aqui para obedecer a palavra. Querido, se tem algo que a gente precisa tentar, para amigo, porque nós temos algumas amizades, né? Uma amizade, eu até falei lá, amizade alienada, que é através do interesse. Quem trabalha com seguro aqui sabe, a gente compra um carro, mas a empresa só vende o carro para a gente porque está alienado, se não paga ela toma. O interesse em alguma coisa. Às vezes a gente se relaciona com alguém, poxa, vou me relacionar aquele cara, mas a partir do momento que ele não tem mais nada para nos oferecer, nós abrimos a nossa boca e dizemos que ele não é mais meu amigo. Eu estou falando de cristão, viu? Estou falando de cristão. A partir do momento que eu não tenho mais nada para oferecer, eu deixo de ser amigo. E isso vice-versa. Mas nós não temos essa amizade com base na amizade alienada. Nem também na outro tipo de amizade também que eu queria falar aqui, amizade alicerçada, ou seja, com base em alguma coisa. Alicerce é aquilo que sustenta uma estrutura. Às vezes a gente tem uma base, por exemplo, quando a gente é pequenininho, nós somos amigos de infância e nós temos uma base que sustenta aquela amizade, que é o quê? O morar próximo. Aqui, se não me engano, foi levantada a mão aqui 3 pernambucanos, né? Que os amigos ficou tudo para trás. Só quando sai de férias e quando lembra de Pernambuco, porque já se acostumou com o frio. Não é? Mas os amigos, qual foi a base que foi quebrada? Morar junto. O mesmo bairro, a mesma, né? Mesma escola, mesmo todo dia, os mesmos amigos lá na sala de aula, e de repente o pai por algum motivo é transferido para outra cidade, outro estado, pronto, acabou as amizades. Qual era a base? A base ali era a gente morar próximo. Às vezes numa empresa. Eu trabalhei 20 anos numa empresa, e lá eu era cheio de amigos. Mas depois que, né, todo final de ano tinha a festa da empresa, e todo mundo, vem para cá, meu amigo, vem para cá, meu amigo, tal, não sei o quê. Mas depois saí da empresa, continuou tendo festa, ninguém me chamou por um amigo. E outras coisas. Então a base muitas vezes faz com que, quando essa base é quebrada, a gente perde esses amigos. Mas a amizade também tem uma amizade falsa, que é aquela amizade que muitas vezes nós, como cristãos dentro da igreja, temos essas pessoas, e essas pessoas muitas vezes estão próximas de nós para nos tirar da igreja, para nos tirar do relacionamento com o Senhor. E nós batemos o pé e dizemos, não, mas ele é meu amigo, porque você não conhece ele não é crente, ele não é cristão, mas ele é meu amigo. E muitas vezes essas pessoas são levantadas para tirar-nos da igreja, para que a gente saia da igreja. Mas também há uma amizade verdadeira, que é essa que eu estou falando para vocês, que é a amizade com base nos princípios da palavra de Deus, com base nos relacionamentos ao qual Jesus nos ensinou. Se tem algo que Jesus nos ensinou, meu querido, e que o Espírito Santo está em nós para nos lembrar, essa noite o Senhor trouxe você aqui. Vou falar 2 exemplos aqui, eu tenho certeza que pessoas que entraram por essa porta estão passando ou passaram por essa situação. E Deus trouxe você aqui essa noite, trouxe um matutinho lá de Itapissuma para dizer a você que Jesus continua sendo o teu amigo e que Jesus quer que você seja o amigo dele, porque nós estamos aqui para obedecer às ordens do Senhor. Amém? E deixa eu dizer, muitas vezes a ordem do Senhor vem para mim e para você, e às vezes a gente pula até a página. Não vou ver esse capítulo, não vou ler esse capítulo, porque, não é? A gente só quer ler o que nos agrada. Não é?
Aqui não tem isso não, mas lá no Nordeste tem muito isso. De abrir a Bíblia, dizer, Senhor, fala comigo aí. Quando começa a ler, não. Não. Amém. Deleita-te no Senhor. Glória a Deus. Né? Aqui não tem isso não. Mas nós estamos aqui para entender que somos amigos. Aliás, Jesus é o nosso amigo. Nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia porque Jesus morreu por nós. Que amor é esse que dá a vida pelos seus amigos? Nós somos amigos do Senhor. Agora Ele nos dá uma ordem para obedecer. Para obedecer os mandamentos. Se vocês quiserem ser meu amigo, vou lhe dar uma ordem. Eu queria contar aqui duas historinhas, rapidinho. Uma historinha aqui de Judas Iscariotes. Todo mundo conhece aqui Judas Iscariotes, né? Quem queria ter um Judas Iscariote na sua célula? Posso ouvir um amém? Rapaz, vocês estão melhores do que Jesus. Jesus chamou Judas para fazer parte da célula dele. Pastor, rapaz, o nível aqui é alto mesmo. Mas Jesus chamou Judas para a sua célula. Nós estamos num passo a mais do que Jesus, né? Mas entendam, Judas, a gente sabe da história. Sabemos que Jesus andou mais ou menos 3 anos e meio, de 3 a 3 anos e meio com Judas. Ele era homem, 100% homem, 100% Deus, então ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas qual foi a vez que Jesus chamou Judas de traidor? Lá na Santa Ceia, né? Em João capítulo 13, verso 28, se não me engano. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. João 13, verso 28. A partir do verso 26, né? Mas Jesus andou 3 anos e meio com Judas, sabia que ele roubava, sabia porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Mas o que é que nós aprendemos com esse relacionamento de Jesus com Judas? Quem já foi traído aqui? Pastor Mário faz isso lá, sabe? Pastor Mário faz assim, quem já foi traído? Levanta as duas, só não levanta outro pé para não cair, ele disse. Mas quem já foi traído aqui por um amigo? Vergonha não, irmão. Eu já fui traído. Eu já traí amigos. Porque às vezes a gente se acha, não, só me traíram. Eu nunca traí ninguém. A maldição não está sobre mim. Mas Jesus, todos nós aqui fomos traídos por alguma coisa. Fomos decepcionados por alguém, por um amigo que estava ali junto comigo. Não é? Mas Jesus, a única vez que Jesus chama Judas de traidor, em João, só em João relata isso, viu? Nos outros evangelhos relata, mas os discípulos... Mas em João, capítulo 13, verso 28, fala o seguinte, que quando Jesus disse, um de vocês vão me trair. Aliás, no verso 28 ele diz a palavra que todos que estavam à mesa não entenderam o que Jesus falou. E Jesus falou explicitamente, a quem eu der o pãozinho molhado. E Jesus deu a Judas, e diz a palavra que automaticamente Satanás entrou nele e ele saiu, mas nenhum dos discípulos entenderam o que Jesus estava falando. Ninguém entendeu, ou seja, até quando Jesus falou para Judas que ele era o traidor, quem estava perto para ouvir, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Que aprendizado nós temos aqui com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que pessoas nos traíram, nos magoaram, e a gente sabe da história, continuando, Jesus, depois de Getsêmani, chega Judas, o mesmo Judas que Jesus disse que ia trair. E quando Judas se aproxima de Jesus,
O que é que Jesus diz para Judas? Chama Judas de quê? De quê? Amigo. Existem pessoas que nos traíram, nos magoaram. Existem pessoas aqui que já riscaram até nome de pessoas que o traíram, riscaram da sua agenda, tiraram do WhatsApp, não falam mais. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, se nós quisermos ser amigos do Senhor, precisamos obedecer à ordem do Senhor. Existem pessoas que vão ouvir Jesus. Quando você chegar para essa pessoa e disser assim para ela: amigo, eu lhe perdoo. Amigo, eu te amo. Que saudade eu estava de você durante todo esse tempo sem falar com você. Eu amo você. Existem pessoas que só estão esperando, ou seja, talvez a única oportunidade dela conhecer Jesus seja através de uma atitude nossa. Porque eu e você sabemos o quanto fomos magoados. Eu e você sabemos o quanto nós ficamos tristes com a decepção que aquele amigo me causou. E no último momento, Jesus chega para ele e diz: amigo, nosso Jesus não estava mentindo. Jesus é verdade, Jesus é a palavra, e Jesus chamou ele de amigo, porque Jesus disse: olha, eu dou a vida por você. Eu dou a vida por você. Eu costumo dizer assim, se Judas se arrependesse ali, o cenário ia ser mudado, alguém ia ter que trair Jesus, ia se prolongar um pouco mais, mas Jesus falou aquilo ali, creio eu, para dar uma oportunidade a Judas. As pessoas dizem: não, Judas nasceu predestinado, saiu. Por que Jesus chamou ele de amigo? Deus está dizendo para mim e para você essa noite, aquela pessoa que te causou dano, que te traiu, que você tem todo o direito do mundo para ficar chateado e magoado, mas agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e o viver que vivo na carne, vivo pelo amor do Filho de Deus. Deus quer usar você para ir onde está essa pessoa e dizer a ela: você continua sendo meu amigo, eu estou aqui para te perdoar. Hoje é noite, querido, de nós entendermos o que Cristo verdadeiramente veio fazer conosco, não simplesmente para ser um frequentador de igreja, porque as pessoas sabem que nós somos cristãos, porque carregamos uma Bíblia, porque fazemos parte da comunidade de Itaquera, mas as pessoas precisam ver em nós os frutos do Espírito Santo na nossa vida, precisam ver Jesus exalar de nós. As pessoas sabem que nós somos crentes, mas precisam entender, ver na nossa vida que nós somos cristãos, que estamos ali para obedecer a ordem do Senhor, e a ordem do Senhor muitas vezes para nós é essa noite. Quem te magoou, chame ela de amigo, perdoe. Amém? Segunda historinha aqui para falar, para terminar, é uma historinha de Pedro, né? Todo mundo aqui conhece Pedro, né? Que também fazia parte da célula de Jesus. Que célula abençoada, hein, pastor? A gente com uma célula dessa, hein, a gente ia alcançar o mundo, não? Não ia, porque foi através dessa célula de Jesus que a gente hoje está aqui, não? Foi por causa desse Pedro. E interessante é que Pedro, quando foi ordenado, vamos dizer assim, como pastor da igreja, líder da igreja, Pedro, na sua concepção humana, quando Jesus falou que ia ser morto, Pedro: não, nada vai acontecer contigo, Jesus, nada, olha, eu estou aqui, que é isso, Senhor? Mas Pedro estava falando com cuidado na vida dele humana, mas não sabia que ele precisava ser morto para que a gente recebesse o Espírito Santo de Deus, que vai nos convencer a perdoar as pessoas, a amar as pessoas. E Pedro foi chamado de Satanás. Tem uma pastorazinha lá, uma pastorazinha que eu digo que é porque ela é pequenininha, lá de Recife, de Olinda, negão, pastora Thalita, né? Thalita, não é isso? Na igreja do Amor, lá de Recife.
Ela é uma bênção. E ela falou o seguinte: Jesus, às vezes a gente não consegue entender, né? Porque Jesus chamou Judas, chamou Pedro, que era o seu amigo, de Satanás. E chamou o inimigo de amigo. Acabou. A lição que Jesus tem para nos ensinar, o que é isso, meu amigo? Aí Pedro faz tudo aquilo, Jesus chama ele de Satanás, lá na frente Jesus, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Nega Jesus por 3 vezes, querido. E até o pastor deles até acrescentou um pouquinho, né? Já imaginou, né? Quem assistiu aquele filme de Mel Gibson, né? Eu não assisti todo não, porque eu não consegui não, né? Eu chorei o tempo todo, eu não consegui assistir. Mas tem uma parte que, quando Pedro, esse aí é amigo dele. Aí Pedro, eu? Não conheço ele. Aí, quando Pedro olha assim, está Jesus lá, todo cortado, todo ensanguentado, aí olha assim, aquele olhar de Jesus assim, batendo em Pedro, né? Já imaginou, querido? 3 anos andando, 3 anos e meio andando com Jesus, e naquele momento do aperto ali, mas Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, que nós temos. Aí já acontece lá, mas quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para as mulheres lá e diz o seguinte: olha, avisa os discípulos e avisa a Pedro. Jesus é enfático, ele podia ter dito parado ali, avisa os discípulos, porque Pedro não fazia parte dos discípulos. Mas Jesus olha e diz assim, avisa os discípulos e a Pedro, eu vou marcar uma reunião de GD. Tem uma reunião extraordinária, né? Aquele que traiu. Veja que exemplo Jesus nos dá, querido. Você já imaginou se Jesus não atentasse para Pedro? Às vezes as pessoas que nos traem vão ser líderes de igreja. Estão esperando uma atitude daquele que foi traído, porque Jesus foi traído, foi como é que chama? Traído? Não, eu esqueci, negado por Pedro. Foi negado por Pedro. Já imaginou se você, aquela pessoa que faz parte do meu GC já me negou, disse que eu não sou crente, não quer vir porque aqui não tem graça, não tem unção, eu não oro direito, eu isso, eu aquilo. Não chamo mais ela para a reunião. Não chamo mais ela para a reunião. Mas Jesus fez diferente. Jesus chamou Pedro, mesmo que ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Jesus disse, avisa os discípulos e a Pedro. O pastor David acrescentou hoje aqui, vou pegar um ganchinho do pastor David. Imagine Pedro chegando naquela reunião do GD. Imagina, né? Jesus ali sentado, os discípulos, né, chegaram lá todo coitadinho, todo mundo correu, né? Só ficou João ali com as mulheres ali, mas os outros, correu, né? Num momento tão difícil, mas imagina Pedro chegando na reunião. Imagina Pedro chegando naquela reunião que Jesus reuniu ali os 12. Os 12 não, 11, né? Porque o outro já tinha partido, né? Mas imagine Pedro chegando nessa reunião. Como ele chegou? Com certeza ele chegou de cabeça baixa. Com certeza ele chegou, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me ama. Interessante, 3 vezes, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus disse, Pedro, tu me ama. Uma pessoa que havia negado. O que é que eu queria dizer com você, para mim e para você essa noite, querido? Existem pessoas que a gente até já riscou do nosso relacionamento. Existem pessoas que nos magoaram muito, nos traíram, como Judas traiu Jesus. Existem pessoas que nos negam, como Pedro negou a Jesus. Mas Pedro, pelo amor de Jesus, foi alcançado por esse amor. Porque Jesus não deixou ele fora,
Chamou os discípulos, mas chamou Pedro pelo nome. Aquele que me avisa Pedro que eu quero ter uma reunião com ele. Talvez essa pessoa que te magoou muito, me magoou muito, vai esperar, está esperando que eu e você tomemos essa atitude de chegar para ela e dizer assim: olha, apesar de tudo que você fez, você continua sendo meu amigo. Porque o Espírito Santo está em nós, queridos. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está aqui para nos lembrar, para nos direcionar, para fazer lembrar tudo aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Perdoou aquele que negou. Não descartou ele do GD, não descartou ele do G100. Talvez hoje seja mais fácil, mas o Senhor hoje está dizendo para mim e para você. Talvez existam pessoas aqui que foram magoadas, que foram traídas, mas Deus quer usar a tua vida, porque não é pastor Leandro que vai chegar para essa pessoa e vai dizer: você é meu amigo, porque é você que é amigo dela. Foi você que experimentou a traição, foi você que experimentou a negação, foi você que sofreu. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para dizer para mim e para você que é você que vai fazer com que essa pessoa conheça Jesus. Porque se nós queremos ser amigos de Deus, nós devemos obedecer a ordem dele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a minha e a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa lembrar essas pessoas, para que o nome dele possa ser glorificado, para que o nome dele possa ser exaltado, para que as pessoas que hoje não acreditam, e talvez essa pessoa está dizendo que eu e você que nos traiu, está dizendo: olha, crente, por que ela não vem aqui me pedir perdão? Se o Espírito Santo está falando, é porque existem pessoas aqui essa noite que precisam dizer para essa pessoa: você continua sendo o meu amigo. Nós iremos celebrar a Santa Ceia. E o pão simboliza o sacrifício. E o sangue, a remissão do pecado, o perdão. Essa pessoa vai ouvir o perdão da minha e da tua boca. Se o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite, é essa pessoa que te magoou muito, que você vai ser esse instrumento para dizer para ela: você continua sendo meu amigo. Não importa o que você fez, porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro pisou na bola feio. Judas pisou na bola feio. Talvez nem no G100 da gente a gente queria mais, nem no G100. Nem abrir a... Não, vá para outra igreja. Tem tanta igreja aqui em São Mateus, para a comunidade não venha não. Mas Jesus continuou amando e servindo. E esse mesmo Espírito que fez com que Pedro depois morresse, por amor de Cristo, e crucificado mais de cabeça para baixo, né? Jesus, não, eu não sou digno de morrer da forma que Cristo morreu. Então está certo, crucifica ele de cabeça para baixo. Porque ele entendeu que Cristo morreu por ele. Porque Cristo deu uma nova oportunidade a ele. E é através da minha e da tua vida que vamos dar a oportunidade para essa pessoa que nos magoou, que nos trouxe dano, para conhecer um verdadeiro amigo que é Jesus. Amém? Eu queria aqui fazer uma oração por mim e por você. Para que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, porque ele já está nos lembrando. As pessoas, os nomes. Mas eu queria orar para que o Espírito possa verdadeiramente trazer no nosso coração: Senhor, já não sou eu quem vivo, eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para ser teu amigo. E é uma ordem que tu está nos dando, Senhor. Ame uns aos outros como eu os amei. Quem aqui não desagradou o Senhor essa semana? Quem dirige aqui em São Paulo tem motivo de sobra para desagradar o Senhor. Não é? Lá em Itapissuma a gente espera o cachorro atravessar a pista. Cachorrinho. A gente viu uns 3 acidentes aqui, né? Rapidinho. Misericórdia, o negócio aqui é... Então, se você dirige, você desagradou o Senhor. Né? Desagradou o Senhor. A gente negou o Senhor.
não é? A gente não falou, mas o pensamento, né, não é melhor nem falar, né? Mas a gente desagrada ao Senhor. E o Senhor continua dizendo para mim e para você: você continua sendo meu amigo. A gente está aqui celebrando a Santa Ceia porque Ele morreu por mim, mesmo negando ao Senhor no trânsito, mesmo negando ao Senhor na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, sabe, no nosso trabalho, a gente desobedece ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor está dizendo para mim e para você: eu fui na cruz por amor a você. Como Ele disse a Pedro: Pedro, eu continuo acreditando em você, Pedro. E a primeira pregação de Pedro, 13.000 homens se converteram. Deus pode fazer isso na minha e na tua vida, querido. Talvez eu e você nunca alcance olha, ele foi o maior pregador da história, foi Pedro. Viu? Ainda não vi um homem, na sua primeira pregação, glória, aleluia, na primeira pregação, 3.000 homens, que lá só contava homem, né? Sem contar mulheres e crianças que se converteram. Mas Jesus acreditou nele. Jesus não disse a ele: Pedro, na tua primeira pregação, 3.000 homens vão se converter. Não, mas Jesus sabia que 3.000 homens iam se converter, porque liberou o perdão na vida de Pedro, e pessoas estão esperando que eu e você perdoe ela pelo mal que ela fez a mim e a você. Então, encurva a tua cabeça em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida